noite, pessoal. Bem-vindos ao Extremo Cast, um podcast que vai falar sobre políticas e outras drogas. E quando a gente fala de política, a gente fala daquela criança que vai lá toda empolgada pra escola, ver a lista de espera e vai ter que brigar o ano inteiro na secretaria querendo mudar de sala. Quando a gente fala de outras drogas, é que a gente às vezes olha essas crianças correndo pra um lado e desce e puxa, a gente fala, o que essa criança usou? Eu, Fábio Reis. Eu, Will Ferreira. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. Estamos aqui iniciando mais uma noite e hoje, como vocês puderam notar, o nosso companheiro Michel Rodrigues não está presente. Mas ele foi preso, né? Foi, cara. Ele virou comunista assumido. Foi gritar Lula livre. Mandou o Bolsonaro tomar no cu. E a gente tá tentando tirar ele de lá. Inclusive, hoje o programa da gente vai ser pedindo aí pra vocês contribuírem de alguma forma pra gente conseguir ajudar fazer uma vaquinha pra pagar a fiança do Michel, né? No decorrer disso, ele mandou uma mensagem pra gente lá do cárcere. Exatamente, ele deixou um recadinho aí pra vocês. Vamos ouvir ele agora. Vamos ouvir o Michel. Fala aí, pessoal do Extremo Cast, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Michel Rodrigues por aqui. Felizmente nesse episódio não vou estar, mas com certeza vai ser um dos melhores episódios aí. Nosso convidado vai trazer um papo muito gostoso, junto com o Fábio e com o Will. Então curta, compartilha, participe. Como vocês sabem, a gente está em todas as redes sociais. Estamos no Spotify, Google Podcast, YouTube, Instagram, Facebook. Então, por favor aí, vamos curtir, compartilhar. E até o próximo episódio. Falou! Hoje nós vamos estar falando aqui no nosso podcast sobre o que é, né, a infância aí, né, através do olhar do nosso colega. Mas eu não vou estragar não, vou deixar que ele se apresente pra gente. E aí, pessoal, eu sou o Luiz, sou educador há uns 4 anos aí, trabalhando no Circo Escola do Grajaú. Também fiz pedagogia. Acabei de terminar aí há pouco tempo. Sou do circo, jogo malabares, faço aéreos, colo na rua. Teve tempo aí que até fiz malabares aí no semáforo também, com fogo, fiz pirofagia. Aquele negócio com fogo pulando? Pirofagia! Pirofagia! Aquele negócio com fogo pulando? Negócio com fogo? É isso mesmo, tio, é isso mesmo. Ah, essa eu quero ver! Sim mesmo, ali ó, com os 2 gravetinhos lá, tec, com fogo no meio. Ai, que delícia! Um tempão atrás, agora eu tô suave. Luiz, é tudo isso aí que ele falou. É um cara que com certeza vai somar muito pra gente, porque é uma pessoa que atua com crianças e adolescentes hoje no Circo Escola, né, Luiz? E a gente quer falar justamente sobre isso, assim. O olhar pra infância e sobre a criança na quebrada, né? Que a gente que atua, eu que atuei também há muito tempo, voltando pra essa questão dos direitos humanos de crianças e adolescentes, pensando esses espaços, a gente sabe que não é nada fácil, né? Como o Luiz bem levantou, né, Fábio? A gente ainda tem que pensar que tem criança que não tem direito à infância. E o quanto é triste você ver a infância ser negada, né? Porque, é uma das fases mais importantes pro ser humano, né, cara? É aquele momento que ele começa a se reconhecer como pessoa, começa a se descobrir. E o mais importante, né? É um dos poucos momentos da nossa vida extensa que a gente pode ter o privilégio de brincar. E isso ser negado, ser retirado, cara, é uma crueldade que não tem tamanho, né? Ainda mais entender que brincar é um direito, né? Exato. Eu acho que esse vai ser nosso ponto de partida, né? E aí, Luiz, como que é na sua atuação? Como que você chega aí nesse processo? Sempre foi uma vontade sua trabalhar com crianças? Com criança? Acabei descobrindo mais pra frente, porque um tempo atrás eu queria ser cientista. Cheguei a fazer faculdade de física uma vez, na Unicamp. Depois de fazer cursinho comunitário lá da PoliUSP. Que da hora da faculdade pública é que tem esquema de bolsa, de permanência, assim, pra gente poder ficar, e às vezes a gente não conhece tudo isso que pode ter, tipo, moradia, alimentação, e aí, tipo, e a estrutura que tem também na universidade pública lá, quando eu fazia física, assim, tinha uns laboratórios, assim, parecia que eu tava entrando no filme do Homem-Aranha, assim, tipo, uma estrutura, assim, gigante, assim, de pesquisa. E lá, uma das bolsas que eu fazia era o Bolsa Trabalho, que tinha que trabalhar 20 horas semanais pra ter uma renda lá, pra poder se manter em outra cidade. O projeto que eu comecei a fazer lá primeiro foi em laboratório,
laboratório. Depois, quando eu fui desistindo do curso, eu fui para um outro que era de intervenção cultural num hospital com crianças. Foi quando comecei a perceber assim, lá fazia sempre com o mesmo grupo de crianças lá que fazia hemodiálise no hospital. Ia umas 3 vezes por semana e fazia atividades assim. E aí eu comecei a pensar nesse lado assim, caramba, ia ser da hora trabalhar com criança assim. Cheguei a dar aula por um tempo do Grajaú, no cursinho comunitário lá do Emancipa, por um tempo. E aí fui encontrando esse lado educador. E aí comecei a trabalhar lá no Circo Escola. E tipo, um privilégio. Vejo muito assim, muitas escolas assim, que vai podando assim as asas da criança, assim, tirando esse direito de não ter esse espaço do brincar, assim, e acabar sendo um negócio violento, um grande liquidificador, assim, que junta as crianças lá e mistura tudo. Que eu acho legal lá do Circo Escola, ter esses espaços, assim, que defenda o direito do brincar, o direito à infância. E aí tem uns momentos, assim, que a gente deixa a criança meio livre, assim, poder explorar, assim, brincar. Meu, eles fizeram uma invenção com os skates que eu jamais imaginava fazer. Que eles colocaram uns 3 skates, assim, no chão e um tatame em cima e subiram 3 lá, era uma risaiada. E, tipo, é da hora que, tipo, a criança desenrola as ferramentas dela, assim, pra brincar. E umas, assim, com uma realidade mó difícil e lá consegue se soltar, assim. Acho muito louco. Isso. Eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu morava ali no Brooklyn, perto daquela favela da Águas Espraiadas, né? Criança, dentro da favela, você não tem recurso, mas você desenrola com qualquer coisa, né? E a gente pegava uns pedaços de madeira, de resto de móvel quebrado, tá ligado? Subia todo mundo naquela madeira e alguém que tinha uma bicicleta saia puxando alguém e, mano, e aquele trilho, tá ligado? A gente não tinha carrinho de rolemã, a gente tinha um pedaço de tauba mesmo e saia ralando no asfalto, se ralava todo. Mas a gente rachava o bico com aquilo, meu. Era muito foda isso. Explorar é algo muito louco da criança. É, meu, porque você não tem, mas você desenrola pra ter alguma coisa que vai te trazer bem da mesma forma e pelo menos vai ser parecido com aquilo que você tem vontade. E eu percebo que crianças de hoje, elas perderam uma coisa que a gente tinha, que é o bairro inteiro enquanto quintal pra brincar, né, mano? Sim. Na rua era um universo de possibilidades. E esse universo agora tá reduzido a um quarto, às vezes, a um celular. E eu não sei dizer se é por desinteresse dessa nova geração ou se é a geração anterior que tá protetora demais ou tá bloqueando demais, que atrapalha nesse desenvolvimento, não deixa a criança ir pra rua. Pelas questões de segurança que a gente sabe que tem aí, a gente até trouxe isso no episódio anterior, o quanto às vezes a rua, que era tão atrativa na nossa época, hoje é um lugar de conflito, Sim. Que traz esse receio, né? Que é o que a gente fala o ambiente se tornou hostil, né? Sim. Eu sinto que é um pouco de tudo isso mesmo que você falou. Existe essa super proteção, então, por isso que a gente fala que existem infâncias, né? Não tem como você comparar uma criança que cresceu dentro de um condomínio, de um apartamento, de uma criança que cresceu na quebrada, pisando no barro, tendo contato com animais, colocando mato na boca. Porque eu era criança e colocava muito mato na boca. Chegar com as pernas cinzas, assim, de tanto jogar bola na rua. Perna cinza, roupa vermelha de barro vermelho, sabe? Tipo, pegando mamona, pegando bicho na mão, sabe? Agora que você falou do mamãe, desculpa aí, coisa. Meu, eu levei lá pro circo lá umas mamonas, foi bem no comecinho da época do coronavírus. Eu peguei lá, eu falei, olha gente, que tipo, foi pra falar lá dos usos da máscara, tudo. Eu falei, esse aqui é o coronavírus. Teve um que ficou desesperado que ele achou mesmo que era. Mano. Retomar a infância é retomar também esse lugar da imaginação, né? Eu sinto que na quebrada, por conta de todas essas questões que o Fábio trouxe, a gente vai vendo que as crianças vão perdendo esse espaço de imaginar e de construir, que é isso que o Luiz falou, né? E hoje a gente vê muito que não há paciência. E eu acho que esse é um outro ponto, Fábio, do que você trouxe. Porque a gente falou também, quando a gente ia pra rua, sempre tinha um adulto que participava. As crianças não ficavam sozinhas na rua. Sim. A gente não ficava sozinho. Sempre tinha um adulto que, mano, ia, brincava junto, ou tava ali, sabe? E olhando as crianças. Tinha aquela rede de cuidado ali junto, né? E hoje as pessoas não têm paciência de estar, de brincar com as crianças. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas que não tem esse momento de ir pra rua, ou quando vai e as crianças começam a gritar, começam a causar, perde a paciência e já coloca todo mundo pra dentro, né? Então, viver a infância tá perdendo espaço para as problemáticas da fase adulta. Eu sinto um pouco isso. O que você acha, Luiz, disso aí?
Nossa, agora que você falou, eu compartilho desse sentimento aí também. Eu vejo também muitos pais ou pessoas que estão lidando com a criança assim na rede delas, que já estão esgotadas assim de muitas demandas assim da vida adulta. Que até isso também de falta esse lance da paciência, tipo a criança vai passar o telefone imaginário assim, você não vai atender assim, não vai dar trela pra imaginação. E isso vai podando a criança. E até os futuros adultos assim que elas vão ser também vai acabar ficando mais podado, ter mais medo de sonhar. Mais rabugentos, né? Teve uma vez que a gente foi fazer uma atividade no território e a gente chegou lá, as crianças estavam gritando, uma gritaria assim, né? Eles estão gritando assim, eles devem estar brincando de alguma coisa, né? Aí chegamos lá, de fato, eles estavam brincando. Aí a gente viu assim, as crianças colocaram uns caixotes, fizeram tipo um banco. Tinham 3 crianças em cima desses caixotes. E elas estavam assim, paradas, sabe? Eu falei, ué, eles estão brincando de quê? Possessão? Que porra é essa, né? Trabalho de quem? Eles assistiram algum filme de terror, alguma coisa assim. E aí a gente falou, vamos ficar olhando, né? Vamos tentar entender. Daqui a pouco eles levantaram os 3 e começaram a ir atrás das outras crianças. Eles estavam brincando de 7 noites com o Fred. Mas que porra é 7 noites com o É um Fred? jogo. É um jogo. É um jogo que popularizou mais nas crianças e depois os adultos tomaram conta. Sabe o que eu achei mais louco disso? Eles me contaram, eu não sabia o que era. Eu fui atrás e falei, caramba, eles estão brincando de um jogo. Porque eles não têm acesso a jogar, eles só têm acesso ao jogo pelo YouTube. Então eles ficam vendo as pessoas jogando e reproduzindo em brincadeira de rua, tá ligado? É disso que eu falo, de que crescer na quebrada, crescer numa situação de vulnerabilidade, que é a realidade de muitas crianças aqui no território, né? A gente escuta muitas pessoas falando que hoje em dia as crianças não vão ter ideia do que é brincar de peão, bolinha de gude, soltar pipa. Eu falo, oi! Você Elas têm outras preso coisas. num mundo que não é o mundo. E a realidade das crianças que estão crescendo aqui. Porque as crianças ainda rodam peão, as crianças ainda jogam bolinha de gude, saem pra brincar na rua. Para muitas, essa ainda é a realidade das crianças. E muitas pessoas veem isso como um processo ultrapassado, né? É uma visão muito limitada, eu acho. Uhum. Acho que criou novas possibilidades, assim, de infância que a gente tem que dialogar com isso que tá acontecendo agora. Tipo, essas tecnologias. Eu vi uma vez uma reportagem que tava falando que, tipo, que as crianças de outros estados estão criando outros sotaques, assim, diferente do estado que elas moram por causa do YouTube. As crianças ainda têm essa possibilidade, né? Mas a gente também não pode deixar de olhar isso como uma dificuldade de acesso. Que a gente crianças precisa... hoje só ficam no YouTube e vêm de celular. De quais crianças a gente tá falando? E a gente sabe também que com essa falta de acesso para as crianças aqui do território, as crianças de periferia, as crianças periféricas, junto com essa falta de acesso vem a violência e a violação de direitos. Há pouco tempo atrás, estava discutindo quanto ser criança não é para todos os corpos infantis, sabe? E para alguns a violência ela é naturalizada, assim. O Fábio trabalha com direitos humanos de crianças e adolescentes, aliás, nessa frente, né, Fábio? Sim. Que é depois que a criança já sofreu a violência. Sim, né? Até que o nosso foco lá é trabalhar justamente o pós, né? A gente faz um atendimento psicossocial voltado para criança e adolescente vítima de violência, né? Hoje em dia eu tento trabalhar com grupos na escola e no serviço, fazendo a prevenção dessas violências para que as crianças e os adolescentes eles consigam entender quais são essas violências e como tá evitando elas, como tá denunciando. Infelizmente a gente sabe que, estamos num momento onde toda hora, cara, nossos direitos são retirados, somos vitimizados aí. Ainda mais a criança, que infelizmente a visão adultocêntrica, ela mostra que a criança não tem um lugar. Ela tira a criança como sujeito de direito, né? Uhum. Trabalhar o direito, que a criança possa se ver como esse sujeito de direito e entender quais são os direitos dela dentro da sociedade. E mostrar que ela tem essa possibilidade, sim, de defender isso, dar esse olhar pra ela, né? E potencializar, né, essas crianças. O exercício da gente pensar aquela perguntinha bem chata que se faz pras crianças de o que você vai ser quando crescer, né? Então, tira da criança tudo que ela já é, toda a potencialidade que ela já tem. Ou seja, você só vai ser alguém quando você sair dessa fase. E a criança tá ali, convivendo, construindo, percebendo. E isso dificulta muito essa relação que a gente vai construir com a criança. E, aliás,
o quanto a própria criança não tem espaço de fala. A criança em escanteio, né? Então, vai fazer coisas de criança lá. Verdade. Eu vejo que a escola falha muito, assim, nisso, tipo, o lance da escuta. Às vezes, tipo, a criança dá uma resposta que tá certa, ela ouve que tá errado. Levantar a mão pra falar, assim, se expor. Eu acho muito complicado, assim, a estrutura da escola. Eu acho que o conhecimento tinha que partir, assim, de algo que já tá na vivência, assim, da criança. Tipo, uma brincadeira que ela já faz. Se você for parar pra ver algumas brincadeiras que eram bem comuns na nossa época, pra nova geração, já é uma coisa ultrapassada, não é tão interessante. Mas se a gente, quem sabe, tentar mostrar pra eles que foi uma coisa legal na nossa época e compartilhar isso com eles, eles vão gostar. Sim, eu acho que é isso, Fábio. A gente que não apresenta e fala que aquilo é ultrapassado. É uma falha nossa enquanto adulto. Isso é uma coisa que eu não tiro da minha cabeça e aprendi isso trabalhando com crianças também. Que quem precisa retomar a fase da infância é a gente. Sim. E não querer que a criança seja uma criança aos olhares da gente enquanto adulto. Exato. Hoje. Eu falo isso porque eu, tipo, em 2018, foi meu último ano atuando como professor na sala de aula, né? E em 2018 foi uma coisa que eu trago isso comigo e me dá um prazer falar sobre isso, que eu retomei com alguns alunos a brincadeira de rodar peão. Uhum. Nossa. Entendeu? Isso pra mim foi gratificante porque eu peguei um peão lá, tipo, um aluno me apareceu com um. Só que ele não sabia como funcionava, tá? Pra ele aquilo ali era uma tecnologia, tá ligado? Que ele não, era uma coisa absurda, ele não sabia como fazer aquilo ali funcionar. Não domina. Entendeu? E eu peguei, né, tipo assim, não, deixa eu ver, pô, faz muito tempo que eu não brinco com isso. E peguei, enrolei o barbante bonitinho, joguei, comecei a rodar, peguei, segurei na mão, que é uma coisa que eu gostava na minha época. E foi legal que aconteceu? Alguns alunos viram. E, mano, foi muito interessante que em uma semana a escola estava com um monte de aluno rodando peão na escola. Nossa, que da hora. Foi tipo assim, foi coisa mágica, tá ligado? E eu lembro que antes de eu sair, teve um aluno lá, que ele tem até um irmão gêmeo, ele pegou e me deu um peão. E eu tenho esse peão comigo até agora, tá ligado? Porque, mano, isso pra mim foi significante. Uhum. Pra mim foi um processo muito interessante, porque eu saí da minha zona de conforto, é uma coisa que eu tenho que trazer aqui. Na época eu também era um daqueles adultos que falava que a geração era preguiçosa e desinteressada. E eu saí da minha bolha e ofertei pra eles uma coisa que trazia prazer na minha época de infância. E eu vi que, mano, a partir do momento que eu mostrei pra eles, que eu dividi o meu lado infantil com eles abraçaram também e todo mundo gostou. Sim, então, nós, quanto adultos, se a gente sair um pouquinho dessa... Acho que é desse olhar egoísta de adulto como centro, como a referência de o mais velho faz e o mais novo acata. E o mais velho sabe de tudo, né? Então, porque sabe de tudo. E nós não somos. Porque às vezes o mais novo vem com umas respostas assim que deixa a gente até desestruturado, assim. Sim. E aí, tipo, a gente já parte pra defensiva, falando, não, que você é criança, você não sabe o que você tá falando. Paradigmas que a gente tem que quebrar quanto adulto e entender que criança, sim, pode entender as coisas que a gente entende, só com o olhar dela. E a gente tem que respeitar. Uhum. E o que a gente tem que fazer quanto adulto? Só acompanhar para que essa criança consiga alcançar o melhor do que ela pode. E viver bem essa fase, bem, né? Meu. Porque, mano, é a fase mais pura, é a melhor fase. E ela percebe tudo, né? Igual o Luiz falou. A criança, ela tá ali dentro de uma situação, pode ser uma situação, tipo, absurda e muito complexa. Ela vai entender, igual o Fábio falou, do jeito dela. Sim. A criança, ela também vai pensar, refletir sobre tudo que estiver acontecendo. E a gente acha que ela simplesmente vai ignorar e não vai entender. Não vai, cara. Não é assim. E aquela história, dependendo do que a gente passa por uma criança, aquilo ali pode tanto levantar ela como pode criar bichos na cabeça dela. Uhum. Entendeu? Uhum. E depois ela vai reproduzir tudo aquilo de uma certa forma. Porque a gente não teve o bom senso de ser uma boa referência e de, sei lá, ter uma troca. De reconhecer a criança como igual, não como inferior. E o lance da paciência, né? A gente é uma sociedade que não tem paciência com a criança e por isso nega muito a infância. Exato. Pouco pra refletir que nós já fomos criança, a criança ainda não foi adulto. Exato. Então, é tão incrível você trocar com uma criança, né? Acho que a coisa mais incrível é você parar e ouvir uma criança. Eu sempre trago uma referência de educando que eu tive, que assim, ele foi transformador na minha vida, assim. Ele causava demais, assim, nas atividades. Muito, assim. Ele causava muito. Sabe, de você não conseguir fazer a atividade? Só que ele era muito carente. Muito carente. Então, tipo, toda vez que ele tava causando e ele fazendo alguma coisa, assim, dificultando a atividade, eu chegava pra ele e falava, calma, olha, mas tá atrapalhando a atividade,
por que você não faz essa atividade? Ele olhava pra mim e falava assim, tio, me dá um abraço. Nossa. Mano, fica calmo, cara, tá tudo sob controle. E assim, ele era uma criança que todo mundo falava que era uma criança que tinha um problema, tá ligado? Não, isso não tem problema, isso não precisa de cuidado psicológico e tal. Construí uma relação muito boa, assim, com ele. E eu construí uma relação muito boa porque da primeira vez, no primeiro momento em que ele quis falar comigo, eu parei tudo pra prestar atenção no que ele tinha pra dizer. Eu desestruturei ele porque ele nunca teve aquilo. Ele sempre ficou lá falando, gritando e ninguém prestava atenção. Quando eu parei assim, eu falei, não, agora minha atenção é sua. Eu vou parar e vou te ouvir. Ele não falou. Ele ficou me olhando assim, tipo... Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca me enxergou. E às vezes sabe? é bacana porque ele não precisa realmente ele falar nada. Às vezes só você parar pra oferecer aquilo que ele tá procurando. Uhum. Já era. Ele ganhou o dia dele. Sim. De certa forma. Isso fez uma diferença na vida dele de alguma forma também. Isso que todo mundo precisa descobrir, redescobrir com as crianças. Nós passamos por infâncias que a gente brincou muito, mas também a gente acompanhou muita violência. E o quanto, até pensando em rede, essas redes que hoje a gente consegue enxergar no território, essas redes também são invisibilizadas em relação a cuidado com as crianças e com os adolescentes. E aí eu vou trazer de novo o exemplo que o Luiz trouxe da escola, porque a gente precisa trazer a escola pra cá. De entender que a escola tem um papel extremamente importante e não é só o papel de colocar a criança sentada na cadeira pra ela decorar, não. A escola tem uma missão importantíssima porque as crianças estão ali pra socializar. Ali onde a criança vai aprender a se desenvolver como cidadão, né? E a escola tem uma responsabilidade com aquela criança com relação a tudo. A partir do momento que a criança tá na escola, se a escola percebe que essa criança tá em situação de violência, a escola tem que fazer alguma coisa, né? E a gente vê que isso não acontece, é muito raro isso acontecer. Então, até a escola acaba violentando ainda mais a criança e isso é muito sério, né? Chama de violência institucional, né? E muito louco, e tipo, a escola também, o modelo não mudou desde a ditadura. Tinha os projetos antes de acontecer a ditadura, assim, que ia ter uma escola pesadíssima, assim, com projeto de não ser passar conhecimento, assim, que só vai usar mais lá pra frente. Bhaskara, delta, b quadrado, só lá pra frente. Às vezes acaba não vindo, às vezes só pro vestibular. Sei que, tipo, é importante pra caramba, principalmente na quebrada, o vestibular, assim. Mas, tipo, tem outras possibilidades, sim, de forma de viver. A gente pode fazer arte, e é um negócio que não é trabalhado, viver da música. Tem, tipo, um monte de possibilidade que a escola acaba fechando e, tipo, e não olha o principal como a socialização. Mas, tipo, esse modelo, assim, de aprender a gente a cumprir regras, chegar no horário, ouvir a campainha, trabalhar, não questionar. E é isso, modelo ditadura. Mas é muito louco que já começou a aparecer, assim, umas escolas, assim, que já tá indo num outro caminho, assim, que tem dado certo. Tipo, escolas que derrubou esses muros, assim, grandão com a comunidade, ficou mais aberto pra receber os pais, os familiares. Enfim. Pensando na infância, que é o que a gente tá discutindo aqui, é triste a gente ver escolas ainda em que a criança chega lá cheia de potência e ela sai de lá quadrada. Eu acho que esse é o mais triste da infância. Gente, de verdade, assim, e isso é uma coisa que mexe comigo. E eu sei que pro Luiz, pro Fábio vai fazer sentido, pra algumas pessoas que estão ouvindo aí também, mas uma coisa que mexe muito comigo é que não tem nada mais triste do que você ver uma criança triste. Não, cara, eu sou pai. Entendeu? Eu sou pai e hoje a minha maior referência é o meu filho. Quando a gente começa a cuidar e entender o que a gente tem em casa, a gente consegue trabalhar melhor e tentar passar isso adiante. Uhum. É isso, você vê uma criança triste é que nem você falou, meu, é você ver um ponto sem vida. Sim. É você tirar a esperança de um futuro inteiro. Porque a gente não tá falando, gente, vocês estão aí do outro lado, a gente não tá falando de uma criança frustrada. A frustração faz parte da infância, faz parte da vida, a criança vai. Mas quando tem uns direitos assim violados, tipo, que você vê que a família não tem aquele apoio, aquele ciclo de segurança, que sofre violência, tanto psicológica, física. Você vê assim no corpo da criança, assim, tipo, pô, uma época que era pra estar explodindo, assim, chegando, fazendo várias perguntas, assim, já desanimado com o mundo, assim, acuada, moada, e, tipo, difícil de confiar nas pessoas, tipo, às vezes você querendo ajudar, você vê que tem uma barreira, assim, gigante, assim, pra você tentar chegar junto. Mas quando você vê ela se divertindo, assim, com coisa pequena... Ah, mano, isso é gratificante demais. Uma alegria. É aquela questão, e aí onde a gente fala que o nosso programa também ele aborda
a questão política, né? A gente tá na fase adulta, a gente fala que a gente vive num sistema que ele faz de tudo pra cansar, pra deixar a gente exausto, pra não raciocinar, pra na hora de que for fazer uma escolha, no caso de um candidato eleitoral, a gente não conseguir analisar direito o que ele traz. Mas na verdade isso é um sistema que ele já te ataca desde a infância, Sim. te negligenciando, te retirando direitos, onde você é abusado e você não tem um acompanhamento de qualidade. Você às vezes é esquecido. Então a gente vive num sistema que ele destrói a gente desde a infância. Tava analisando um pouco isso e pensando essa realidade das crianças aqui, né? As crianças que elas estão na quebrada, elas têm uma liberdade, mas ao mesmo tempo elas estão vulneráveis a tantas coisas. E eu comecei a olhar isso como um sistema de castas, sabe? Então assim, para essas marcadas pela desigualdade, a violência cabe e tá tudo bem. Uma das coisas que a gente precisa refletir é que a gente não se espanta com uma criança que entra dentro do busão para vender bala. Mas a gente sabe que isso só pode significar duas coisas. Ou essa criança, ela tá sendo negligenciada de outros direitos, por exemplo, a alimentação, ela tá ali trabalhando porque senão ela não vai ter o que comer, a família dela não vai ter o que comer, ou ela tá sendo explorada. Isso é exploração do trabalho infantil. E a gente olha e faz o quê? Tipo, continua com o celular, tá ligado? Então, assim, pra alguns cabe a violência, pra alguns cabe a desigualdade. E a gente ainda tá num processo em que as crianças olham pra gente do jeito delas, ou explodindo, porque a criança também explode, ou se fechando, que são sintomas que a gente sabe que pode significar algum problema muito maior. A criança tá pedindo ajuda do jeito dela. Ela transmite que ela tá gritando socorro, cabe a gente entender e enxergar. Sim, e a gente, enquanto essa sociedade que tem esse olhar que não enxerga a criança como parte da própria sociedade, a gente silencia as crianças nesse processo. São questões que a gente que trabalha vai aprendendo, vai trabalhar diferente com as crianças, mas eu acho que enquanto sociedade a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Os serviços continuam sucateados. A gente fala que a escola não tem esse lugar, mas cadê o apoio da escola também? Então, cadê o conselho tutelar? Que a gente tem medo, as crianças têm medo do conselho tutelar, né? A gente sabe que tem pais, mães, familiares que, pra fazer a criança ficar tranquila, fala que vai chamar o conselho tutelar. O conselho tutelar vai te levar. Então, olha só, a gente tá alimentando. E normalmente pensa no conselho tutelar pra tirar a guarda. Mal. Enquanto a gente deveria estar falando que esses serviços eles precisam ser mais humanizados, porque a gente também sabe que muitos desses serviços, de fato, também não dialogam com a escola. Só que quem acaba sofrendo nesse processo são as crianças, né? Esse é o problema. Existem serviços, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. Esses serviços, eles estão aí para garantir essa infância saudável. Exatamente. E quando a gente percebe aqui na quebrada, eu sinto que vem essa questão de caças, em que para esses corpos, mano, é isso, vai acontecer mesmo, alguns vão ter que vender bala e tá tudo bem. Não! Não tá tudo bem, mano. Não pode estar tudo bem. Exatamente, meu. Fora que, tipo, na quebrada tem muito mais chance de acabar indo pra outro caminho, porque é isso. Chega na escola pedindo essa ajuda, você vai ouvir um grito. Fala, engole esse choro aí, pô. Isso não tem problema, não. É frescura. É frescura. E os professores também estão adoecidos pra caramba. Tipo, não tem programa de formação, acompanhamento psicológico. A gente vivia histórias que hoje a gente conta pras crianças, elas não conseguem imaginar. Eu lembro que lá no quintal de casa, olha as brincadeiras, né? Tinha muita casa de marimbondo, tipo muito. Tinha muito buraco e alto, barro vermelho, árvore. Mano, muita casa de marimbondo. Qual era a nossa diversão? Nossa diversão era pegar aqueles vidros de desodorante Rexona, sabe aqueles de apertar? Ou Avance. Com avanço, elas avançam. Nossa, aqueles. Avanço, Febo. Então, a gente esperava acabar. Aí a gente falava, mano, hoje a gente vai entrar numa guerra com os marimbondos. Já avisei que vai dar merda isso. A gente vai acabar com esses caras, entendeu? A gente ia, pegava esse negócio, enchia de água, ia lá, cutucava a casa do marimbondo. E qual era a nossa brincadeira que a gente tomava a nossa tarde toda? A gente ficava desviando dos marimbondos que queria picar a gente e tentando acertar eles com um negocinho de água pra asa deles pesarem e eles caírem e a gente matar. Teve uma vez... Aí você pergunta por que o Wilson tem esse beiço inchado. Minha boca é inchada quanto disso. Não é preenchimento não, viu, gente? Não tem dinheiro pra isso, não. Fica a dica, hashtag fica a dica. Vai visitar os marimbons.
Você é um babaca. Mano, teve uma vez que o marimbondo picou um amigo meu que o olho dele desapareceu. Desapareceu, assim. Ele ficou uma semana com o rosto inchado. E nesse mesmo dia, eu fui picado, minha irmã foi picada e o cachorro foi picado. Até o cachorro que não tinha nada a ver. Até o cachorro que tinha, mas ele ficava lá, ele fazia parte da guerra. Aí depois disso a gente de fato falou, acho que é um pouco perigoso, vamos parar. E nunca mais a gente fez. Fizeram uma análise crítica, né? A gente perdeu a guerra, o Marimbondo venceu. Aí, entendeu? A gente teve que ceder e dizer, não, o quintal também é de vocês. Quando vocês não quiserem, a gente não brinca. A criança, ela vai correr risco. A questão é o tamanho do risco que ela vai correr. Tá. Dependendo do tamanho do risco, é importante que ela corra. Então, a criança tá correndo. Ela corre o risco de cair. Se ela cair, o que pode acontecer? Ela vai chorar, talvez vai ralar um joelho. Mas é isso que o Luiz falou, faz parte também, né? É um processo de aprendizado. É um processo. E o mais importante, ela já aprende a desenvolver a autonomia, entendeu? Que é uma coisa que futuramente ela vai ter que lidar com as próprias escolhas. Então é natural que ela já tenha essa liberdade para poder fazer as próprias escolhas na infância, para entender que existem algumas coisas que são arriscadas. O adulto, ele tá ali como o quê? Como mediador da situação, para poder acompanhar e garantir a segurança. Porque, querendo ou não, isso cabe a gente. Tipo, se for a gente criar uma bolha, assim, pra criança cheia de colchão, tipo, o mundo não é assim. Exato. O mundo é diferente. Perfeito, E que nem o lance das regras, assim. Tipo, se a gente for bitolado, assim, tipo, passar todas as regras, assim, logo de cara, sem ter uma adaptação, assim, de ir aos poucos serindo essas regras do mundo, assim, pra criança. Porque, tipo, ela nasceu, tipo, ela não conhece a lógica ainda do mundo que a gente vive e tá construindo. E tudo bem, é um processo. Mas, ô Luiz, agora indo pra um outro assunto, falar um pouco sobre o seu trampo, né, lá no circo. Qual a proposta e como que você desenvolve a partir desse teu olhar e também da tua vivência, que eu concordo muito com isso que você falou, é minha base também, sei que é a base do Fábio, que é a vivência, ela faz muito parte do nosso processo, estando ali com a criança no nosso lugar de educador, né? Eu dou oficina de artes circenses, que aí inclui aéreos, malabares, um pouco de cama elástica que eu tô aprendendo aí, que é a febre lá dos adolescentes, dos pequenos também, mano. Cama elástica é muito divertida. Até pra gente, né? Eu vejo e quero pular naquele negócio. E, meu, muito louco que na cama elástica eu tenho um medo pra caramba, assim, tipo, de fazer um mortal, cair, voar pra longe, assim. E, tipo, quando é as crianças que estão aprendendo ali, de primeira fala assim, encolhe o corpo e joga o corpo. Eu tranco, não passo uma agulha. Mas a criança vai lá e faz. Pequenos, assim. Adolescente também, importante, assim, essas atividades, assim, da oficina que além de aprender a jogar malabares, fazer tecido, dá pra trabalhar outras coisas também, tipo, passo a passo pra se aprender algo. E eu sou do educador que faz festa, assim, pra cada pequena conquista, assim, que criança ou adolescente faz, assim. Que é da hora, né, mano? Lembrei de uma história, tinha uma pré-adolescente que fazia aéreos, assim, tava começando na lira. E aí, tipo, ela tinha um corpo gordo e ela falava assim, não, que eu nunca vou conseguir, que não sei o quê. Foi maior processo, assim, no comecinho, a gente começou com uns movimentos mais fracos, assim, os exercícios de fortalecimento pra ganhar força. No braço e no abdômen também, que precisa muito. Aí eu trouxe umas referências também de pessoas que faziam aéreas que eram gordas também. Ela viu, foi se inspirando, assim, e começou a fazer. E aí, tipo, em casa, ela começou a também treinar em casa, assim, pedir exercício de indicação, pegava vídeo no YouTube e passou um tempo ela ficou melhor que eu. Da hora isso, né, mano? É mais uma limitação do mundo adulto, né? A própria sociedade induziu, ela colocou na cabecinha dela que ela não conseguiria, que ela não poderia, né? É uma ideia muito limitadora. E eu acho que esse é o bonito do trabalho, é conseguir romper com esses limites que infelizmente a sociedade coloca, né, nas crianças, adolescentes. E aí fico pensando, tipo, já pensou se fosse uma pessoa que chegasse, não, você vai ter que emagrecer pra conseguir, porque tem lugar que é assim, tipo, principalmente na ponte pra lá, que se a gente não... Que tem um padrão de estética aceitável, né? E o corpo dela não mudou e ela desenrola um monte de coisa. Luiz, não, mas não... lá existe muito essa pegada que a gente falou sobre, voltada pros direitos, né? E infelizmente quando a gente tá ali num grupo fechado com crianças, a gente de fato encontra crianças que são vítimas de violência, que estão sofrendo algum tipo de violência ou violação, e acaba sendo uma parte do seu trampo também, né?
falando sobre o ECA, ao mesmo tempo na turma tem uma criança que tava com questão de trabalho infantil. E outra, às vezes, questão familiar, assim, que aparece no meio. E é muito louco, porque com as crianças que a gente atua lá, é muito também é aquela pegada, porque vocês trabalham tanto com crianças que já estão numa situação de vulnerabilidade, que já tiveram seus direitos violados, e às vezes vocês também estão naquele processo que a criança ou adolescente vai entender que o direito dela está sendo ferido ou está sendo ameaçado, né? E é até bom que pelo menos você faz aquele trampo que muitas vezes a criança que não teve esse direito ferido ou violado, quando infelizmente vier a acontecer uma situação dessa, ela vai saber entender, vai saber se defender, vai saber procurar alguém de referência para poder trocar isso, né? Ela não fica calada. Pelo menos a ideia do trabalho é esse, né? Um negócio que viu que deu resultado foi um menino que ele foi pra uma loja lá, passou na frente, assim, tava com a irmã dele, se não me engano uma prima, assim, e sofreu racismo na loja. O cara lá, dono da loja, achar que eles iam roubar, que não sei o quê. Eles pegaram e voltaram pro circo e contaram lá que tinham sofrido racismo. E, tipo, contou por causa disso. Ele me expulsou da loja por conta da cor da minha pele. E aí foi gente do circo lá depois pra conversar lá com o dono. E o cara, irredutível, agora ele pegou até ranço do pessoal do circo também. Esse papel é fundamental, né? Porque é um trabalho de você trabalhar ali através do lúdico. Eu acho que é legal a gente estar falando, porque o Fábio e o Luiz, eles estão na assistência, né? Sim. E dentro da assistência, na proteção básica e especial, e é isso. O Fábio na especial e o Luiz nas duas, porque o circo atua com os dois. Como que você trabalha ludicamente através dessas oficinas? E eu e o Fábio, a gente troca bastante sobre isso, porque eu também, há pouco tempo, estava atuando dentro da assistência, e a gente troca muito com relação o nosso grande desafio é como que eu vou trabalhar com crianças sobre violências, identificar a violência, identificar que alguém está querendo agir de uma forma violenta, identificar a negligência, como que você cria uma rede de apoio. Justamente Exatamente. A própria criança conseguir sair daquela situação, né? Buscar apoio ali dos adultos nessa rede de apoio. Imaginem, vocês que estão ouvindo, se vocês nunca estiveram nesse lugar, o desafio que é. Porque olha só a diferença do processo. E ainda tem que ter o cuidado para não revitimizar essa criança e adolescente que tá nessa situação. Porque isso também é importante, né? O cuidado a partir desse olhar. Sim, né? É um desafio gigantesco, porque sai do mundo dos adultos. Eu acho que esse é o maior desafio de quem é educador e trabalha dentro da assistência e da proteção, né? Você traz a criança pra entender que não sofrer violência é um direito dela. Exato. Pensem sobre isso. Imagine você que tem filha, que tem sobrinho, que tem uma criança aí perto da sua rotina. É um exercíciozinho aqui, um desafio. Como que você vai chegar pra essa criança e vai explicar pra ela, por exemplo, a situação de abuso ou de exploração sexual pra uma criança? Pensa aí você. Pega esse minutinho aí e tenta imaginar como você faria isso. É esse o trabalho do Luiz e do Fábio. Tô trazendo isso, mano. Sabe por quê? Não é valorizado. É mais um trampo extremamente essencial, importante, desafiador. Nos cabe uma responsabilidade gigantesca que também não é valorizada, né? Acho que na assistência deu essa possibilidade, assim, de olhar outras coisas e de pensar o ECA, que até então não dava tanta importância pro ECA. Depois de começar a trabalhar e ver o tanto que o ECA não é pra todo mundo, assim. Deveria ser pra todas as crianças, mas precisa resgatar os direitos, assim, de muitas delas. É aquela história, né? O que tá no ECA é muito bonitinho, né? Mas pra quem que é o ECA de verdade? Onde chega o ECA de verdade, né? Uma linha de pensamento, assim, que eu construí há pouco tempo, que existem crianças à margem do ECA. E são as crianças que a gente trabalha, isso é que é o mais triste, né? A gente aqui, né, é um podcast que fala de política, e a nossa briga nesse lugar também é política, porque o ECA precisa expandir e chegar, de fato, nas margens. Exatamente. Ele precisa chegar entendendo que ele precisa bater lá no Barragem, ele precisa bater lá no Marcelac, ele precisa, aliás, garantir para essas crianças e não construir estruturas que vai fazer com que a sociedade entenda que essas crianças estarem nessa situação é simplesmente uma pena. Não é uma pena, cabe responsabilidade. A gente tá condenando essas crianças e isso é muito grave, mas entendem que, como muitos conservadores aí falam, que você começar a trabalhar
com 12 anos tá tudo bem porque você vai se tornar um adulto mais responsável. Não se trata de ser adulto. Cada fase é uma infância. Nós tivemos a nossa fase, a gente tá falando aqui e ainda assim somos adultos discutindo sobre a infância. Acho importante dizer isso porque a gente fala de lugar de fala e de voz, né? Então, a gente tá aqui falando das nossas infâncias, então retomando o que foi viver essa fase, a gente tá falando a partir do que a gente atua trabalhando ali no dia a dia com crianças, mas a gente tem algumas crianças falando pra gente o que é bom de ser criança, né, Fábio? Vamos ouvir? Vamos, mano. É muito importante fazer isso aí agora. Tiago, o que é mais legal em ser criança? Eu sou criança. É melhor ser criança. E por que é legal ser criança? É melhor ficar que só criança. Por que você gosta de ser criança? Eu gosto de ser criança, mas maior. Por quê? Sim, O que você gosta de fazer? brincar com os amiguinhos. Davi, o que é mais legal de ser criança? Eu gosto de deitar na cama e dormir. Porque podemos brincar de qualquer coisa. Eu gosto de brincar de qualquer coisa, tipo de boneca, de panelinha. Eu quero ser cozinheiro brincando de panelinha. Mas quando eu crescer, mesmo assim, vou ser cozinheiro, bombeiro e youtuber. É que eu falei, eu quero essas 3 coisas mesmo. Eu gosto de pular, eu gosto de robô eletrônico, bonecos de robô, bonecos, personagens e de esconde-esconde e pega-pega. O que é legal de ser criança é brincar, dançar, correr, se divertir, fazer um monte de coisa. Ficar, doer, se divertir, fazer xixi. Brinca. E o que mais que a criança faz? Não sei. Como não sabem? Ver um desenho para seu celular. E o que mais que você gosta de fazer? Jogar até TV. Tem mais alguma coisa que a criança faz que você gosta? Uma dessa. Deixa. Brincar de cama. Brincar na cama? Sim. De pular na cama? Sim. Ah. É uma delícia. Dormir, cara. É uma coisa que você praticamente perde quando você se torna adulto. As crianças, elas pensam sobre ser criança. Elas sabem que é uma fase gostosa, né? Exatamente. Nossa, foi muito legal ouvir, assim, todas as crianças, mandar um grande beijo. Quando a gente pediu esses áudios, uma das coisas que a gente falou foi: deixa ela responder o que ela quiser. Exatamente, não tem que ficar forçando. Né? E nem querer que ela fale bonito, não. O que ela responder. Pergunta só e deixa. E deixa. E manda o áudio. Não é pra limpar, não é pra gravar de novo. O que ela responder. E olha só as coisas que a gente recebe, né? Ana, cada invenção que a gente tinha. Uma vez que quando eu morava na casa da minha avó e Parelheiros, né, perto da Rua do Cruzeiro ali. Teve um dia que eu cismei que queria fazer a piscina. Eu começou a ficar cavando lá. Aí enchi a água nunca ficava. Por que será? Dá uma raiva, né, Luiz? Por que será que a água não... Eu falo isso que eu também já tentei fazer uma piscina no quintal de casa. Mó raiva. Era meu sonho, mano. O que eu brincava muito com a minha irmã era de enterrar coisa. A gente tinha muito esse lance de vamos enterrar pra gente pegar daqui a alguns anos. Nossa. E vamos criar um mapa. Teve tanta coisa que a gente perdeu que a gente nunca mais achou e a gente cavou o quintal inteiro e não achou onde tava. Sabe o que é o mais louco? Há pouco tempo atrás o meu pai foi mexer no quintal e ele não achou um tesouro que a gente enterrou? Mais de 20 anos depois, mais de 25 anos depois. Da hora, né, mano? O negócio tava lá. É a verdadeira cápsula do tempo, né, mano? E é muito legal isso. Eu espero e quero muito um dia que a gente possa fazer podcast com as crianças, né? Um Extremocast de trazer as crianças mesmo, deixar elas falarem. Vai ser um caos. Vai. Mas e daí? Vai dar merda. A gente precisa permitir e construir espaço de participação das crianças no processo. E não continuar invisibilizando, silenciando as crianças, porque isso também é uma forma de violência. E, pensar também, né, que essa geração que vem vindo aí, ela tem o mundo inteiro pela frente e a gente pode mostrar pra elas que pode ser uma transição boa.
entendeu? Sim. Acompanhando elas, dividindo com elas, aprendendo junto com elas também, né? Por que não? Sim. Né? A parte que cabe a nós nesse lugar de crescer, de uma infância saudável enquanto adultos. Exato, né? meu. Que não é o lugar de podar as crianças. Não, muito pelo contrário. Ser uma referência não significa botar limites, mas sim tá junto com elas para acompanhar que esse desenvolvimento seja o mais saudável possível. Seja o mais educativo possível, né? Para ambas as partes. Aproveitar esse momento aqui para romper com uma ideia que é muito equivocada, que é essa ideia de quem pariu Mateus que balance, esquece. Toda criança é responsabilidade de todo mundo. Então, se você tá ali e tem uma criança, essa criança é sua responsabilidade. Como o Luiz bem falou aqui, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto família, garantir que essa criança ela não vai sofrer nenhum tipo de violência, que ela vai ter os direitos dela garantidos e vai ter direito à proteção. Então, se coloque nesse lugar, entenda que você tem responsabilidade por toda e qualquer criança, tendo ou não um laço de sangue, seja da sua família não sendo. Então, nós temos um papel essencial nisso e, mais do que uma vontade, é uma responsabilidade nossa enquanto pessoas. Exato. Will, podcast. você falou que uma sirene? Tesouro. O que você tem? É ambulância besta! Will. Oi. Não, que o Will falou que desenterrou o tesouro lá no quintal. Esse carrinho aqui, ó. Tipo, eu tava quebrando o muro ali. Tava tentando aprender a mexer com concreto ali no quintal. Que tava desbarrancando tudo ali. Aí eu fui quebrar lá um murinho que meu avô tinha feito. Achei esse carrinho no meio do concreto. Acho que quando era pequeno deixei cair no meio do cimento. Aí quando tava quebrando lá o murinho, tava dentro, ó. Resgatou. Que foda. Manda uma foto pra gente. Porque a gente, eu acho que pode construir uma postagem, né, Fábio? Exatamente. A gente criar uma postagem nas nossas redes, vai ser legal trazer as pessoas pra pensar sobre coisas que elas tinham na infância, que perderam, reencontraram. Né? Vai Quando a gente fala de resgatar a infância, é sobre isso. É, nossa, perfeito, é isso mesmo. Então agora chama o nosso quadro, né? Que vem a Ana Maria Braga aí, né, velho? Nosso momentinho filosófico. E aí não tinha, e aí não podia fazer com pepino pequeno, porque tinha que ter aquela polpa bem grandona, né? E aí diz que nasceu um pepino grandão, diz que tinha 40 quilos esse aqui. Mas eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do seu Francisco. Ó. Vai lá, Luiz, pode ir. Fica à vontade, Luiz. A vida como uma rabiola feita de várias fitas. Boa. Para esse programa, isso aqui cabe perfeitamente. Nós, quanto educadores, principalmente da área da assistência, acho que a gente tem como uma função que é trazer, não só para as crianças, mas para as pessoas que estão ao redor da criança, esse artigo aqui, que é o artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele diz assim, artigo 4, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Uma coisa que eu me lembrei agora que eu acho que é importante trazer pra cá é que a gente precisa urgentemente romper com a ideia do menor e pensar que criança é criança, adolescente é adolescente, e menor tem a ver com essa ideia de casta, com essa marcação que permite que outros corpos em outras vivências sociais, culturais e dependendo até religiosas estejam aí à mercê de qualquer tipo de violência, e a gente tá dizendo diante disso tudo que tá tudo bem. Não é difícil da gente perceber que há essa divisão e que existe uma identidade para esse menor, para essa menor. A gente precisa urgentemente romper com isso para que, de fato, nenhuma criança esteja à margem do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu acho importante trazer essa reflexão também aqui. O Fábio, citando o artigo 4º, me lembrou. E agora nosso, acredito que seja um dos quadros favoritos aqui da noite, que é, né, que a quebrada também tem bom gosto, né, mano? Sabe por quê? Porque só quem é de lá... Só quem é de lá. Só quem é de lá.
Então vamos para as nossas indicações. Você já tem aí, Luiz? Verdade, mano. A casa é sua. Um livro, esse aqui, ó, do Masculinidade Quebrada, Memórias de um Processo com Meninos Periféricos. Que aí conta de um processo que esse coletivo... Eita, não sei se coletivo, fez um processo com adolescentes, meninos, pra falar um pouco sobre essa questão da masculinidade, assim. Achei muito da hora. Eles fizeram rodas com 6 encontros em escola, e um desses lugares foi o Circo Escola também. Então teve alguns encontros, assim, que deu pra acompanhar, assim. E, tipo, eles iam numa lógica de não podar. Então, no começo, os meninos, assim, faziam muita brincadeira, fazer gracinha, piadinha, só que eles não cortavam. Ia dando trela pra construir a confiança, pra esses meninos sentirem a vontade de trazer muitas histórias, assim. Teve uma que me marcou pra caramba, que uma das atividades era de construir lá um menino, e ele ia ter um nome, ia ter roupa depois, ele ia ter pessoas assim próximas, e aí uma das pessoas da rede de afeto desse menino era o pai, e o pai foi comprar cigarro, e não voltou, e tipo, e um monte de menino falou isso, e tipo, no final, num outro encontro, o menino fez uma placa, colocou assim nesse menino, colocou cigarro San Marino grátis. Era uma forma de tentar fazer o pai voltar. E, tipo, e nesse menino terceiro, os meninos colocavam coisa deles, assim, no menino, sem perceber. Então, foi muito intenso, assim, o processo, e tá bem relatado aí no livro. Vale a pena. Sim. Ler a página. Processo lindo, aliás, um beijo pro Rafa Cristiano, e também pra Elânia, que também é uma parceiraça aí, uma mulher muito foda aí, uma potência gigantesca aqui no território de Parelheiros e Grajaú, uma pessoa com quem eu aprendi e vou aprender muito. Então um beijo pra Elânia também. E muito foda. Vale a pena pra quem tá ouvindo seguir aí nas redes aí, ó. Isso, exato, gente. Elânia, que direto posta conteúdo, assim, sobre... Aliás, muito falando sobre o ECA agora, né? O ECA completou 31 anos. É uma pessoa que sempre tá produzindo conteúdo voltado pra isso. Trabalha também com crianças e com a comunidade, com as mulheres negras. Um trabalho foda, assim. Arrasou na indicação, Luiz. Eu vou fazer um jabá. Eu vou fazer um jabazinho. Pronto. Primeiro eu quero falar aqui, assim, as coisas que eu trouxe aqui relacionadas a esse pensar sobre a criança foi uma coisa que eu estudei para um artigo que eu fui convidado a escrever há pouco tempo atrás. O ECA completou 31 anos agora, em julho. A partir disso, eu fui convidado aí pela Periferia em Movimento, que eu já citei aqui várias vezes, para escrever um texto falando um pouco sobre o que nós temos para comemorar a partir de 31 anos da existência de um estatuto que garante os direitos. E lá eu trabalhei um pouco exatamente dessa visão de quem está à margem do ECA e o que isso pode significar diante de um cenário político que a gente tem, diante dos ataques, que eu acho que isso é uma coisa que a gente não falou, mas acho que é importante fazer essa reflexão aqui, essa política bolsonarista, esse olhar que ataca o Estatuto da Criança e do Adolescente, ataca os direitos. E se a gente tá falando que tem crianças que praticamente não acessam esse estatuto, o pouco que ela acessa ainda existe aí quem defende que isso seja tirado. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Temos que ficar atentos a discussões sobre redução da maioridade penal, sim. Temos que ficar atentos a esses ataques ao ECA e entender que isso é muito prejudicial para as nossas crianças, para esse crescer saudável, para o direito de brincar, para o direito de viver, porque infelizmente é doloroso trazer, mas hoje a gente fala sobre um infanticídio, né? Crianças estão sendo, de fato, assassinadas dentro dessa lógica punitivista do Estado quando tá voltado para as quebradas. A gente trouxe isso, né, Fábio? Sim. Quando a gente falou sobre segurança pública. E se você não ouviu esse episódio, escute até o final, porque a gente colocou alguns relatos, porque acho que a gente precisa também sentir um pouco o impacto e o peso do que é essa discussão, né? Tá lá o artigo no site da Periferia em Movimento, 31 anos do ECA, o que temos a comemorar. Eu escrevi aí pra gente refletir e, como eu costumo dizer, fortalecer a luta, né? Porque é isso que a gente precisa. Engajamento na luta para garantir que toda criança tenha o direito de fato de ser criança. É isso, essa é a minha indicação de hoje.
Acho que eu não quero nem fazer minha indicação de hoje, porque as duas indicações foram muito foda, tá ligado? Como sempre, quando eu trago uma série, e sei lá, acho que é um pouquinho um olhar que eu tenho, que ele vai pra além da produção, né? Foda, Ficou né? bonito. Ficou, né? Caralho. Então, e essa série que eu vou trazer hoje é uma série que eu assisti, ela também é muito rápido, como muitas das séries que eu assisto, não sei porquê, mas eu praticamente devoro uma série quando ela me interessa, e a série se chama Made in for Love, acho que é Feito por Amor, se não tem a tradução, alguma coisa nessa linha. O relacionamento abusivo é a temática dessa série. Ele fala de uma mulher que ela se relacionou com um cara que é um magnata da informática, tá ligado? E esse cara, ele construiu uma casa onde ele não tem que conviver com as pessoas. Tudo que ele quer tá dentro dessa casa por causa que é envolto em tecnologia. E ele, pra garantir que essa companheira nunca iria abandonar ela e que o amor dos dois fosse sincero um com o outro, ele implantou um chip na cabeça dela onde ele sincroniza o pensamento dos dois. Nossa! Abusivo. Muito abusivo. Mas aí o interessante foi a minha observação sobre a série. As questões que levaram ela a entrar nesse relacionamento com este cara tem total reflexo com a infância dela, com um pai que era totalmente descuidado com ela e com as necessidades dela quando era criança, nos momentos de vulnerabilidade dela. Então assista essa série porque ela tem essa reflexão muito bacana. Nossa, da hora, arrasou também na indicação, Fábio. Vou ver também. Eu lembrei de um filme que eu vou ter que indicar. O engraçado é que, assim, esse filme ele tem me circulado. Há pouco tempo, aqui no Espaço Camoelo, a gente tem um cine de discussão. Aliás, o Luiz faz parte do nosso Madrugada Filosófica, né? Que é onde a gente se reúne de madrugada para fazer nossas discussões e curtir um pouco. A pandemia atrapalhou um pouco isso, mas logo a gente volta, né, Luiz? Em uma das nossas últimas sessões que eu fiz com o pessoal aqui do Espaço, o grupo de coordenação, porque a gente tem um espaço também que a gente assiste filme, através de alguma discussão, e eu trouxe esse filme pra gente debater, pensando na nossa relação com crianças aqui dentro do Espaço Camoelo. E aí, na gravação do Papo Educa, que é outro podcast que eu faço parte, a gente teve a participação de uma pedagoga lá também, que foi a Mônica, e ela indicou esse filme. E agora a gente aqui falando sobre infância, eu vou indicar esse filme de novo, que é o filme que tá na Netflix, que é Como Estrelas na Terra. Gente, eu acho que a gente tem uma visão super reduzida sobre o quanto a gente pode salvar e o quanto a gente pode condenar uma criança ou infância, assim. Isso que eu falei aqui durante o episódio sobre nada mais isso do que a gente vê uma criança entristecida, é porque a gente vê essa criança apagando, né, mano? É isso que a gente de fato vê. Então, aí eu acho que vocês já conseguem fazer uma ligação sobre o nome, né? Como Estrelas na Terra, e o papel de um educador, de uma pessoa que vai ter um olhar diferente, pode mudar essa situação. É um filme que sempre me faz chorar. É difícil eu chorar em filme, mas esse filme, assim, não tem jeito, gente. Eu choro toda vez que eu assisto. Eu acho que ele é um filme essencial para a família, ele é um filme essencial para quem trabalha com criança, ele é um filme para educadores, professores. Ele tá na Netflix, mas óbvio que ele vai lá pro nosso Drive também. É isso. Nossa, esse filme é pesadíssimo. Assisti. Estamos no Facebook, Spotify, Instagram, sabe? Google Podcast. E logo mais também estaremos no Twitter, né? Sim. Já é uma promessa antiga aí, mas logo isso vai estar se concretizando aí. A gente só tá esperando a gente parar de preguiça pra começar a fazer logo esse cadastro aí e começar a twittar, né? E lá vai ter ExtremoCast provavelmente a semana inteira, né? Exato. Que a gente vai estar sempre postando lá, né? Sempre no nosso foco, que é discutir política e outras drogas. Exatamente. Então e esperem isso lá. Fazendo uma coisa muito bacana que é descendo a lenha na CPI, né? O Renan na comissão. Que é muito importante. Gente, tá acabando. Então, obrigado, Luiz. Cara, sem palavras, foi um puta bate-papo da hora. E, a gente espera de verdade que a gente possa contar com você mais vezes aqui no nosso podcast. Que, foi sensacional. Obrigado aí mesmo.
Bora nós. Agradecer, Luiz, não só pela sua presença aqui, mas como a gente falou, pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz aí diante de todas as dificuldades que a gente sabe que tem para se trabalhar nesse processo com crianças e adolescentes. Fica também aqui o nosso agradecimento a partir da sua dedicação e do que você faz enquanto um educador aí. Pra nós é um orgulho ter mais um educador foda aqui no nosso território e aqui no nosso podcast, né, mano? Isso aí, moleque. É isso, Vocês né? aí também. É isso, até semana que vem. Um beijinho da Xuxa. Uhum. Com certeza o Michel volta nas próximas semanas, se vocês sentiram falta dele. Acho que a gente conseguiu arrecadar no episódio uma graninha que vai dar pra, pelo menos, dar entrada na fiança dele, né? Gente, muito obrigado, um beijo. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Uhul. Tchau. Tchau.